do Globo Esporte, muito boa tarde. Sim, o torcedor corintiano não contava com essa, mas sofreu muito para passar do Universidade Central ontem na pré-Libertadores. Voltamos com o Globo Esporte e agora sim, a gente vai mostrar a matéria completa com Renato Peters do sofrimento do corintiano. Sofreu, mas no fundo o corintiano gosta. Se liga aí. O momento mais importante do jogo. Diferente desta vez. Esse chute é 8,80, cara. Eu pude achar o time certinho dela pingar e pegar de bate-pronto ali. Gol do alívio. Eu já estava me preparando para as penalidades. Que não evitou as cobranças da torcida. Vamos jogar bola! A torcida tem total direito, né, de fazer a cobrança. Eles apoiam os 90 minutos. A gente tem que estar orgulhosa. A torcida tem que estar orgulhosa do que estamos fazendo. Todos, o clube, os jogadores, todos estamos felizes porque realmente estamos em um bom caminho. Jogadores e torcedores estavam na mesma sintonia. Toda vez que a gente passava do meio, a gente queria atacar de qualquer forma. E não é isso que o nosso jogo pede. Nosso time é um time que sabe achar os espaços com posse de bola, sabe trabalhar bem a bola. Temos que ser mais pacientes. Nós não podemos jogar desta forma todos os jogos. Não podemos atacar o tempo todo. Temos que controlar o jogo. Que coisa de louco! O Corinthians conseguiu complicar esse jogo, meu amigo. Para a alegria geral, terminou assim em Itaquera, mas classificação Corinthians, hein? Sofrida, chorada, e nem parecia que seria assim, ainda mais pelo que eles viram no comecinho do jogo. Martínez, que isso? Aí dá uma trivelinha lá na ponta direita buscando o Carrijo. Carrijo, nossa, jogadaça. Para completar... Yuri Alberto! Gol! Isso com 2 minutos de jogo. Noite de goleada, pensou o torcedor. Mas, poucos minutos depois... Meu amor branco e preto, às vezes me deixou na mão. Zapata, olha o gol do Cuesta! Gol! Quando a gente está sem a bola, falta um pouco mais de agressividade da nossa parte, com o portador da bola. E eu acho que a gente às vezes deixa o time adversário pensar demais. Futebol venezuelano. Não é dos mais habilidosos do continente? Cruzamento, bola perigosa, Zapata, Hugo! Calma, o Corinthians recomeçou. Diante do congestionamento de adversários, tocou e Matheus Bidu saiu na cara do gol. É pra fazer! Gol! Olha o terceiro aí. Memphis. Yuri. Pra fora do gol! Então, o primeiro tempo estava acabando. E essas caras... Hugo. Saiu mal! Gol! Subiu para tocar de cabeça e empatar o jogo. Muitos erros, muitas falhas, inclusive a minha, eu assumo. E nessa fase, nessa competição, a gente não pode errar, a gente precisa minimizar os erros. Um erro do goleiro venezuelano? Espalma o goleiro! Não parecia ser este o caminho. Memphis que o diga. Espalma Miguel Silva! Treinador holandês Ronald Koeman estava vendo tudo. Ô Memphis, o chefe estava na área. Furou! Vou fazer um desafio pro Fred Bruno. Vamos ressuscitar a camisa do inacreditável Futebol Clube e botar no Memphis. Koeman e a torcida do Timão quase presenciaram o desastre de um gol da Universidade. Triste fim, Corinthians. É preciso foco total no amigão desse aí. No levantamento, Yuri Alberto! Gol! Desafoga fiel em todo o Brasil! 3-2, classificado para a próxima fase da Libertadores. Os momentos aqui na arena são todos incríveis e vocês podem reparar, cara, eu comemoro cada gol aqui como se fosse o primeiro. E venha o Barcelona de Guayaquil.
De preferência, uma decisão assim, menos Corinthians. Meu amigo, tô aqui morrendo, quase morrendo. Aqui, ó, coração aqui não. Gosto de sofrer. Corinthians, meu amor. A gente tá com a Babi, sabe quem é a Babi? Sabe quem é, Veloso? É do Google. É do Google. A Babi Corinthians. É muito Corinthians. A Babi que tá aí junto com a Band de Jornalismo, Band Play, Google e os donos da bola remendado. Remendado. Eu fiz o pude muito pouco, Neto, mas foi o que deu. Tá tudo bem, Tá né? ótimo. Babi, conta pra mim aí o que você pode falar em termos daquilo que a gente tava conversando na hora que eu cheguei na Band, filha. Oi, craque. Então, queria só somar um pouquinho nessa discussão de vocês no clima do jogo de ontem, também no clima da pré-lista também da convocação. O que a gente faz aqui na sala Google com donos da bola remendada aqui no fim, né, Neto? A gente consegue ter mais ou menos um termômetro do que o pessoal de casa também tá pensando sobre essa pré-lista, sobre a convocação. Obviamente também o jogo de ontem também traz alguns jogadores em evidência e por conta disso o pessoal acaba indo ali na ferramenta de busca do Google e escrever fulano de tal vai ser convocado? Aí eu fui dar uma olhada nesses dados, Neto, e eu achei curioso o que a gente tem aqui nessas pesquisas dessa última semana. Então, a gente vai aqui para essa outra câmera, porque, obviamente, o nome do Neymar aparece nessa expectativa do pessoal de casa sobre a convocação. Aí, vocês estavam falando bastante do Yuri Alberto. Ele também se destaca quando a gente vai ver disso, tanto pela performance de ontem, mas também sobre toda a temporada e, enfim, isso acaba aparecendo por aqui. Agora, quero destacar também, craque, o Hugo Souza, que aparece quando o pessoal questiona se ele poderia ou não ser convocado, ou pelo menos aparecer nessa pré-lista. E achei muito curioso essas dúvidas de lateral direito, né? Então aparece o Wesley do Flamengo e o Mateuzinho do Corinthians. Então alguém aí no Brasil está pesquisando sobre a possibilidade desses dois irem para a seleção brasileira. O que você acha, craque? Babi, vamos lá. Veloso, desses que estão aqui, quem merece ser convocado e quem vai ser? Neymar e Hugo. Neymar e Hugo. Para você? Não, pode... Desculpa, eu vou pedir pro pessoal encher para vocês aqui com os nomes. Neymar, Yuri Alberto deve ser também, Wesley e Hugo Souza. Eu acho que os quatro vão estar, Neymar, Alberto, Hugo Souza e Wesley, do Flamengo. Para você, Luiz Fabiani? Acompanha você, craque. Neymar, Yuri, Hugo e Wesley. Para você, Babi, quem você acha que vai ser convocado, que você entende muito de futebol, filha? Eu tô tentando, craque, mas eu tô achando que o Yuri Alberto vai muito bem também. Acho que o Hugo também merece muito estar. E Neymar, acho que é meio óbvio e também tá dando esse clima já, essa expectativa da volta dele pro Brasil. O pessoal tá bastante animado. E eu queria só te falar mais duas coisas, por craque. Favor. Do jogo de ontem, vocês estavam ali atrás do começo do programa discutindo sobre o Yuri Alberto. O pessoal foi ali pesquisar se ele vai sair do Corinthians. Sempre que ele vai muito bem num jogo, craque, o pessoal fica com medo, o corintiano fica com medo dele sair e vai pesquisar sobre a saída dele. Na verdade, eu acho que é o último ano dele, até porque o Corinthians precisa fazer dinheiro. Eu acho que esse é o último ano dele. Obrigado, Babi. Obrigado a todo mundo do Google aí. Um beijo pra você. Salve, nação corintiana. Tudo jóia, gente? Olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz. De volta no canal para trazer para vocês um giro de informações do Timão. E vamos repercutir, reagir um vídeo do Globo Esporte e também um vídeo aí do apresentador Craque Neto, analisando, falando um pouquinho do Corinthians. O jogo do Corinthians ontem diante da Universidade Central da Venezuela foi um jogo difícil. Foi um jogo que a Universidade Central jogou tudo que podia e não sabia. Queria ganhar o jogo, queria o resultado, queria a classificação para a próxima fase da pré-Libertadores. Foi um jogo assim dramático e também um jogo polêmico. Por que eu digo? Porque o árbitro já é um árbitro polêmico. E ele teve uma atitude que eu não achei pertinente. Achei, se fosse o contrário, ele acabaria expulsando o Garro. Porque o árbitro foi conversar com o jogador, o árbitro tem que manter uma distância do atleta, não pode encostar no jogador. E ele fez mais do que isso. Além de aproximar do Garro, falando com o Garro bravo, o Garro se afastando e ele falando com o Garro, até o momento que ele levou a mão e empurrou o Garro. E o Garro não é bobo, é um jogador que tem 25 anos, já tem uma experiência e ele sabe, qualquer atitude ali, o juiz colocar para fora. Então eu achei um jogo polêmico por essa razão, né? O árbitro acabou aí alguns lances
não estando tão bem no jogo. Ele já é um árbitro conhecido como um personagem forte, né? Já tem um histórico na arbitragem. Então, achei que algumas coisas ele deixou a desejar. E falando de Roberto, após a classificação do Corinthians para a próxima fase, o atacante corintiano Yuri Roberto, que marcou 2 gols, um no início e outro no final, acabou desabafando em uma entrevista, dizendo que o sonho dele, cada gol que ele marca no Corinthians é como se fosse o primeiro. Vai comemorar todos os gols serão comemorados, porque o sonho, o desejo desse elenco é ser campeão, para marcar história no Corinthians. E dizendo que muitos comentários de proposta, você vai deixar o Corinthians, se não vai deixar. Recentemente saiu informação aí que o Inter de Milão vai vir representantes do clube ao Brasil e fazer uma proposta para o staff de Yuri Roberto. Ele falou que ano passado muita gente falou isso, muita gente falou que o Yuri Roberto ia deixar o Corinthians, ia pro futebol inglês, como o Nottingham Forest, entendeu? Outros clubes aí que falaram. Ele falou que graças a Deus ele tá muito feliz no Corinthians. E recentemente Rodrigo Garro recebeu uma proposta do Benfica de 25 milhões de euros. O Corinthians enjeitou, diz ele que tá muito feliz, né, por estar nesse grupo, por jogar com o jogador do nível de Memphis Depay, de Rodrigo Garro, goleiro Hugo Souza. Então a entrevista dele foi bem reveladora. E ontem, se tem alguém que foi o herói do jogo, foi mesmo o Yuri Roberto. Se tem alguém que foi o craque do jogo, Yuri Roberto. Porque foi ontem pra gente um jogador extremamente decisivo. Jogador que marcou o primeiro gol aos 2 minutos e aos 43 minutos do segundo tempo marcou o terceiro gol, desempatando a partida e dando uma classificação importantíssima para o Corinthians. O Corinthians agora que enfrenta na próxima quarta-feira, de hoje a 7 dias, o Barcelona de Guayaquil. É um time 1000 vezes mais qualificado do que a Universidade Central da Venezuela. Se o Corinthians teve problema com a Universidade Central da Venezuela, tem que ficar com o olho bem esperto, que pode ter problema com o Barcelona de Guayaquil, com a equipe, uma equipe de massa, uma equipe que tem torcida, né? Uma equipe que tem camisa. Então o Corinthians tem que tomar cuidado. Pré-Libertadores reserva muita surpresa. Corinthians não entrou na primeira fase da pré-Libertadores, entrou na segunda. E agora passou para a terceira fase. Caso o Corinthians passe por Barcelona de Guayaquil, o Timão entrará na fase de grupo da Libertadores. Então, Corinthians tem uma sequência de jogos importante. O time sofreu ontem, a ansiedade, o nervosismo tomou conta dos jogadores. Tendo em vista que em algum momento, e eu vi até o João Pedro Choca discutindo com o Carrídio, quem marca quem. Você tá vendo que é erros técnicos do jogo, né? O jogador do Corinthians por 2 vezes acabou discutindo por bola cruzada na área e um cobrou o outro. Você tinha que ficar ali, você tinha que marcar ele, eu tô aqui, entendeu? Então você viu, o sistema tático do Corinthians não estava funcionando e por isso levou 2 gols de um time semi-amador, que é a Universidade Central da Venezuela. E o Corinthians, ao final do jogo, o jogador sempre, quando ganha o jogo, se abraça, né, vai até a torcida, porque a torcida às vezes, né, 90% tem cantado aí poropopó. Mas ontem a torcida acabou não cantando. O jogador fez a mesma cena, a torcida não acabou cantando. E tem outra coisa, eu não vou falar que é todo mundo do estádio, não, mas alguns torcedores ontem estavam cobrando o Memphis Depay. Muita gente entende que Memphis Depay está muito abaixo do seu futebol nesse início de ano, nesse início de temporada. E aí surge essas cobranças porque o Memphis Depay
tem dado motivo para tanto. O que ele está fazendo? Mês de Pai tem participado de muito evento. Isso aí não deixa o jogador descansar, o jogador reposar. Gravar programa de televisão de 2 horas não é brincadeira. Aí então a torcida tá pegando o pé, porque qualidade tem, técnica ele tem. É um cara assim, fora da média, mas não tem jogado nem 50% do que sabe. Por isso que a torcida ontem, você via parte da torcida do estádio pegando o pé do mês. Acabou, mais uma vez, não jogando como deveria, não jogando como serve. Falar que ele foi péssimo ontem, não, que na Argentina foi péssimo. Ontem foi mediano. Mas ele tem muito mais para entregar. Só não está entregando porque tá desviando muito foco. Desculpa. Tem desviado muito foco. Tirado o foco de dentro de campo e mais está fora de campo. Isso não pode acontecer porque o Memphis é um jogador decisivo com a categoria que tem. Já no final de semana, no domingo, o Corinthians, às 6h30, enfrenta o Mirassol pelas quartas de finais do Paulistão. E aí, o Mirassol não pode acontecer os erros que aconteceu ontem contra a Universidade Central pela pré-Libertadores, porque senão o Corinthians não vai chegar à semifinal do Paulistão. Porque o Mirassol é um time qualificado. Do interior é um dos melhores times. Então o Corinthians precisa jogar muito bem nesse domingo para se classificar para a semifinal do Paulistão. E na próxima quarta, que é a quarta de cinza, o Corinthians já enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Então o Corinthians tem uma sequência aí de jogos importantes que precisa vencer, precisa dar uma resposta ao torcedor, porque esse ano chegou a vez do Corinthians sair dessa fila aí de 5 para 6 anos sem conquistar nada. O torcedor está cansado de comprar os produtos do clube, está cansado de apoiar os jogadores, ir no estádio. Você viu que ontem mais de 40 mil pessoas. Os jogos do Corinthians tudo dá mais de 40 mil pessoas. A torcida não deixa de apoiar, não deixa de incentivar, mas o time que não está fazendo para merecer todo esse apoio, porque não tem entregado coletivamente nada dentro de campo. Corinthians classificou no Paulistão como líder geral do grupo, né? Mas eu não estou vendo futebol aí pro povo ficar encantado, nada, não tô vendo isso não. O Corinthians tem que jogar muito mais, porque se pegar um Palmeiras, um São Paulo, um Santos na final, com o futebol que tá jogando, vai ficar para trás, vai perder o título. Olha o que eu estou falando, tá? Ou melhora muito, sobre muita régua, ou o Paulistão vai ficar aí com Santos, Palmeiras ou São Paulo. E Corinthians, pelo que muita gente anda falando, especulando, Corinthians aí é candidato ao título. Sinceramente, estou muito desconfiado e com medo, porque o time agora não está me passando confiança e nem está jogando bem. Antes, ano passado, quando terminou o Brasileirão, estava voando em campo, mas hoje o time, a Ramon Dias não consegue equacionar esse time para jogar coletivamente. Está tendo muitos problemas defensivos. Isso aí atrapalha o rendimento da equipe. A defesa do Corinthians hoje em dia tem batido muita cabeça. André Ramalho parece um outro jogador, não está performando. Então o Corinthians precisa melhorar muito para conseguir aí ir passando de fase, tanto no Paulistão quanto pela pré-Libertadores, depois se passar e entrar no grupo da Libertadores. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a vocês, meus amigos, minhas amigas, que deixem o like aqui no vídeo, deixe aquele comentário e também a inscrição no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.